Olá, amigos, estamos aqui novamente com homeopatia e especialidades médicas, enfim, trazendo um pouquinho de transmissão daquilo que a gente aprendeu fazendo homeopatia e que aquilo que a gente aprendeu dentro do curso de pós-graduação, que é longo e é sofrido. E como ele é uma especialidade muito diferente, a gente tem que fazer assim muito esforço no sentido de compreender e de aceitar esses conhecimentos, que eles são diferentes. Mas eles são muito valiosos, porque nos ajudam a resolver o problema de muita gente. Muita gente. Então, os processos reumáticos, por exemplo. Existem pessoas que têm dores nas juntas, dores reumáticas. E essas dores, essa doença, o reumatismo, ela se apresenta em muitas formas diferentes e aliada a sintomas os mais diversos possíveis. Dentro da medicina, a gente classifica essas doenças todas de formas diferentes. Mas, no fundo, a origem é o que nos interessa. Nós temos que destruir essa doença para que a pessoa volte a ter saúde e possa desfrutar da sua vida com prazer, felicidade junto aos seus. Quem não quer isso? Nós buscamos o quê? Felicidade, nós buscamos paz de espírito, paz com Deus, iluminação, sabedoria, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, não é isso? Então, vejam, o reumatismo, os reumatismos, eles são, assim, umas doenças bastante desconhecidas nossas. A gente tem hoje essas pesquisas todas, a ciência é tão desenvolvida, mas ainda existe muita obscuridade, nós não sabemos tudo. E, na realidade, o mecanismo de cura é um processo realmente um pouco obscuro para nós. Então, nós usamos muito os anti-inflamatórios e substâncias que a gente utiliza no sentido de procurar a redução daquela doença, daquele sofrimento. Quem gosta de ter dor? Ainda mais quando você tem dor para levantar, dor para caminhar, dor para trabalhar. É difícil. E as nossas armas para a cura desses processos, ou para, pelo menos, suavizar esses sintomas, eles são bastante limitados. E como se tratam de produtos químicos, normalmente eles são bastante agressivos. Tem todos os efeitos colaterais. E, ao contrário da homeopatia. Como a homeopatia utiliza substâncias puras da natureza em alta diluição e agito, dilui muito, a 1%, a 1%, a 1%, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, e aquilo no fim, depois da 12ª vez, já não existe nem uma moléculazinha para gente, material para a gente encontrar dentro de um frasquinho de 30 ml, que é a dose do medicamento homeopático. Essas doses que nos proporcionam um processo de cura. Como a gente utiliza bastante isso em água destilada, o medicamento praticamente não tem gosto, mas tem ação. Por quê? Porque eles são, na realidade, aquela substância que, quando dada para uma pessoa sadia, ele desenvolve uma doença. Quando dada para um doente com aquela doença, ele se opõe à doença natural e a gente vai aumentando de potência até que consegue destruí-la. E isso acontece nos processos reumáticos, em muitos deles. Inclusive, temos casos de lúpus eritematoso que leva à morte, inclusive. E outras doenças graves como essas. Fica para outro dia o resto da conversa. Até lá, obrigado.